Em homenagem aos 220 anos da morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, a TV Justiça, durante toda esta semana, vai exibir uma série de reportagens sobre os detalhes e as curiosidades do julgamento do mártir da Inconfidência Mineira. Na matéria de hoje, o repórter Marcelo Almeida conta a história do advogado que defendeu os inconfidentes. O ódio contra Tiradentes está expresso na sentença de condenação expedida em 19 de abril de 1792. Condenam ao réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha o Tiradentes, alferes que foi da tropa paga da capitania de Minas Gerais, a que seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca, e nela morra por morte natural, e que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e o corpo dividido em 4 quartos e pregados em postes pelo caminho de Minas. À época do julgamento, o Brasil era colônia da monarquia portuguesa. A exploração de ouro e a cobrança excessiva de impostos em Minas Gerais eram práticas comuns. Tiradentes e seus companheiros inconfidentes lutavam contra essa exploração. O julgamento daquele que se auto-intitulou líder do movimento deveria servir de exemplo. E o alferes foi enforcado e esquartejado no Rio de Janeiro. Aqui em Ouro Preto, antiga Vila Rica, estão expostas as traves que serviram de base para a forca de Tiradentes. Muitos anos depois da sua morte, Tiradentes foi reconhecido como herói nacional. Mas muitos especialistas acreditam que se houve um herói nessa história, ele se chama José de Oliveira Fagundes. Ele estudou em Coimbra, formou-se com 28 anos de idade e veio para o Rio de Janeiro, onde ele passou a advogar na advocacia liberal e também passou a ser um advogado da Santa Casa, que prestava, portanto, assistência judiciária aos necessitados. E nessa qualidade ele foi nomeado para defender os inconfidentes presos. Ele argumentou que o movimento da Inconfidência Mineira não passava de conversas e loucas cogitações sem possibilidade de se tornar realidade. Eu disse ao Tiradentes que tivesse cuidado. Às 2 horas da madrugada do dia 19 de abril, na presença dos acusados, a sentença foi lida. 11 réus foram condenados à morte por enforcamento, mas o advogado produziu embargos, sempre suplicando a piedade da rainha de Portugal, Dona Maria I. Então houve o primeiro acórdão, desse primeiro acórdão houve embargos, pelo um abnegado advogado, que fez uma defesa muito profunda, de boa técnica jurídica, e ele estava tentando afastar ao máximo a importância desse movimento, perante a coroa. Daqueles que iriam para a forca, apenas um foi executado. Os outros envolvidos foram condenados a viver na África e em Portugal. 5 foram absolvidos. O advogado sabia da existência de um documento escrito pela rainha. A Carta Régia permitiria a alteração das penas. Em que peças a alçada régia, o Tribunal Especial, se baseou, podendo usar a carta no plural que a carta mencionava? Evidentemente que nas peças do próprio processo, e muito mais do que nas peças do processo, nas alegações do advogado de defesa, que foi o José de Oliveira Fagundes. Houve a comutação apenas dos 11 condenados à forca, apenas Tiradentes, que foi mantido a condenação. A atuação do advogado dos réus inconfidentes foi maravilhosa. Ele conseguiu, em 2 dias, no máximo 3 dias, fazer uma defesa exaustiva, abordou a imputação que foi feita a cada um dos réus, citou o direito aplicável à espécie, que na época era o vigente, analisou o processo, ele tentou de todas as formas afastar a responsabilidade dos réus. Brasileiro, advogado, ele salvou vários inconfidentes da forca. Não virou herói e não obteve reconhecimento sequer nos livros de história do Brasil. Amanhã, na segunda reportagem sobre o julgamento de Tiradentes, você vai saber como foi a fase de inquérito após a prisão e o interrogatório dos inconfidentes.